Sobre a função. Acho que eu coloquei para vocês, né? Ô, professora, eu enviei uma foto, mas tem que Deixa eu enviar voltar foto. aqui. Como A é que gente estava faz? até agora conversando e eu esqueci de mostrar isso. Oi? Eu já enviei uma foto para a senhora de uma parte da atividade. E a outra parte eu não estou Ok. conseguindo enviar, não. Antes de Hum, você, antes de é porque você eu acho que... entregar, você tem que atualizar as fotos. Entendeu, Amanda? Não, eu tirei uma foto, aí eu Então, tenho vá que tirar lá, outra. exclua. E tira de novo. Exclua e envia de novo. Ok. Antes de você... Ou então você já tira as fotos e já tira as fotos no celular e lá você, quando for enviar, você Ah, na coloca fazer opção. upload. Ok. Porque fazer upload, aí você vai escolher as fotos e enviar as fotos. Tá bom, obrigada. Ó, gente, eu coloquei esses videozinhos para vocês, tá? Deixa eu aumentar o zoom dessa tela para ficar maiorzinho isso aqui, para ficar melhor demonstrar. Ó, eu coloquei um vídeo. Esse aqui não é o vídeo, esse aqui é o site das questões que a gente estava resolvendo ontem. Que eu coloquei para vocês. Aqui eu coloquei 4 vídeos. Eu tenho um vídeo. Gente, cadê o vídeo de propriedades da potenciação? Hum, Esse primeiro aqui, gente. Esse aqui, ó. Função exponencial potenciação. Ele fala sobre as regras, tá? As propriedades da potenciação. Aí eu tenho esse aqui, função exponencial introdução. Aí ele vai mostrar a introdução da função exponencial. Aqui, a questão do gráfico 1 e gráfico 2, que ele está mostrando as coisinhas em relação aos gráficos. Eu gostei desses vídeos, por isso que eu coloquei para vocês. Deixa eu aumentar aqui só para vocês verem melhor. Não vou passar o vídeo, porque senão vão cortar a transmissão da minha aula quando eu for postar lá para vocês. Deixa eu até fechar aqui para não começar. Pronto, fechei. Tô só apresentando o que eu coloquei lá, tá? Ó, ele vai mostrar aqui as propriedades da potenciação. Aí aqui vai falar a introdução da função, tudo que eu já falei, tá? Só que aí vocês têm de uma outra forma. Aí estão aqui esses vídeos, no total, ó, 28 minutos, 40, seria o equivalente a 2 horas e 10 minutos. 2 aulas e 10 minutos, tá? Pronto, deixa eu parar de compartilhar de novo. Aliás, eu não estava compartilhando, né? Ah, tava. Tava sim. Ficou algumas questões para a gente fazer hoje. Eu acho que ficou. Eu vou tentar fazer no Paint elas, tá? Deixa eu ver se eu compartilho com você a linha do Paint. Ainda não. Tô compartilhando. Eu vou até mudar a cor, que eu estava fazendo aqui uma questão com o terceiro. Deixa eu mudar logo aqui. Tem atividades que era para. A senhora começou a Azul. explicar e disse que era para entregar hoje, que a senhora mandou fazer ontem. É, foi. Aquela da atividade online. Inclusive, eu tô lendo que já tinha construção de gráficos, que eu acho que era uma das primeiras questões. Construir. Eita, tá em azul.
o gráfico da função exponencial f de x igual a 3 elevado a x. Deixa eu colocar o x aqui em cima. Pronto. F de x igual a 3 elevado a x. Veja, eu não vou usar aqui o GeoGebra, tá? Eu não estou usando o GeoGebra. Eu estou fazendo aqui como se eu tivesse com vocês lá no quadro, na sala de aula. Primeiro passo seria a gente construir uma tabelazinha de cálculo, como eu já fiz com vocês em outra aula, tá? Deixa eu fazer aqui uma tabelinha assim. E aí eu vou fazer as colunas. Veja, aqui nessa primeira coluna, eu vou colocar o valor do x, tá? O valor que eu vou atribuir para x. Aqui no meio, eu vou ter a lei de formação da função, que é f de x igual ao 3 elevado a x. Que aí eu vou ter que colocar o x aqui separadinho. É para fazer, professora? Não, esse aqui eu dou o print e coloco lá na sala, né? Pode ir fazendo agora acompanhando, se quiser, tá? Pode ir fazendo no caderno acompanhando. Ou pode deixar para copiar depois. Mas preste atenção, tá? E aqui eu vou colocar o par ordenado x e y. Quem vai ser esse par ordenado? Veja, uma coisa que precisa ser lembrado por vocês é que f de x é a mesma coisa que y, tá? Tanto faz eu escrever f de x como eu escrever y, é a mesma coisa. Então, aqui eu escrevi f de x, poderia ser y. Então, aqui, quando eu coloco o par ordenado x e y, significa que o primeiro número vai ser o número que eu substituí aqui em x, e o segundo número vai ser o resultado. Aí, vejam só aqui. Deixa eu colocar. Eu vou escolher alguns números. Como é expoente, eu não quero número grande, porque eu vou ter que elevar essa potência expoente, tá? Então, geralmente, eu vou usar o quê? Eu vou usar o 0, tá? Porque vai me dar um resultado pequenininho. Eu vou usar o 1, eu vou usar o 2. Eu vou usar esses mesmos números negativos. Vou colocar um 3 aqui para animar um pouquinho. Eu vou colocar menos 1 e vou colocar menos 2. Deixa eu dar um espaçozinho maior entre cada um para ver se fica um espaço legal para cálculo. Não, não vai ficar melhor, não. A não ser que eu tire o 3. Pronto. Vamos deixar assim. Deixa eu separar aqui para ficar melhor também de entender. Ah, eu tô querendo muita perfeição nisso aqui, né? Vamos lá, gente. Fazendo os cálculos. Agora eu vou mudar a cor para chamar a atenção aqui no cálculozinho. Veja.
Se aqui é o valor do x, né? Ó, x é 0. Então, eu vou ter f de 0 igual ao 3 elevado a 0, tá? Deixa eu colocar aqui elevado a 0 em cima. 3 elevado a 0. Quando eu tenho 3 elevado a 0, o resultado disso vai dar igual a quanto, gente? 6. Não. Todo número elevado a 0 é igual a 1, não é isso? Então, aqui, meu par ordenado vai ficar quem? O valor do x, que é o valor que eu substituí, que foi o 0. E o valor do y, que é o resultado obtido, 1. Ok? Tranquilinho? Essa primeira linha está resolvida. Esses números aqui, gente, são aleatórios, não é que toda vez tem que usar eles, não. Mas em função exponencial, eu oriento a usar esses porque eu acho eles menorzinhos, vai dar um número menor para a gente estar colocando no gráfico, tá? Aí aqui, bora. Agora o meu x é 1, então eu vou substituir no lugar do x aqui, eu vou colocar 1. F de 1 vai ser igual a 3 elevado a 1. Vou colocar aqui 1 como expoente. E aí, gente, 3 elevado a 1 dá quanto? 3. 3, tá? 3 elevado a 1 não tem cálculo nenhum, é ele mesmo. Então, aqui eu vou ter, como par ordenado, eu vou ter o 1, que foi o valor do x atribuído, e o 3, que foi o resultado em relação ao 1, certo? Então, par ordenado 1 e 3. Aí, vamos aqui. Aqui o valor do x é 2, então f de 2 vai ser igual a 3. Ó, elevado a 2 eu tenho como colocar aqui no teclado, tá? Então, elevado a 2 igual. Gente, quanto é 3 elevado a 2? 9. 9. Que no caso é 3 vezes 3, né? 9. Então, o par ordenado que eu vou ter aqui vai ser o valor do x, que eu substituí o 2, e o resultado obtido, que é o y, 9. Agora, gente, ó, começou negativo. Agora eu tenho f de menos 1 igual a 3. Aí esse 3 vai estar elevado a menos 1. Gente, o que acontece com o expoente negativo? Ele O que passa a ser acontece? positivo ou ele ainda continua negativo? Ele tem que, para eu poder usar ele, ele tem que se tornar positivo. Positivo. Ele vai se tornar positivo a partir do momento que eu vou mudar até a cor da letra aqui para branco, ó. Eu vou considerar que aqui embaixo do 3 tem 1 e vou E. Aí eu vou deixar 1 sobre 3. E isso vai estar elevado ao mesmo expoente, só que esse expoente agora fica positivo, tá? E aí, 1/3 elevado a 1 vai ser ele mesmo, né? 1/3. Certo? Então, para ordenado aqui que fica agora, vai ser... Eita, vou colocar de amarelo. Vou colocar, porque aqui eu vou ter fração. Vai ser o menos 1, que foi o valor do x atribuído, e 1/3, que é o resultado obtido, que é o valor do x. Deu para entender? Deixa eu apagar esse 1 que ficou Aí feio. sempre quando for, independente se for 1 ou 2 negativo, sempre troca, não é isso? Sempre Isso, coloca ele em cima e o expoente que está pedindo embaixo, no caso. exato. Ok. Só arrumei aqui, gente, para ficar mais bonitinho. Aí, vamos lá. Agora eu tenho f de menos 2.
eu tenho o 3, que é a base lá de cima, elevado a menos 2. E agora, como é que fica? Vai ficar 3 2 sobre... elevado a 3? 2 sobre 3, no caso. Não. Não? Primeiro, vamos lembrar que a gente tem que tornar esse expoente positivo, certo? Fica... Açãozinha aí, Dois, vai ficar 2 sobre 3, não é isso? Não, fica 2 sobre 3, não. dois sobre 9. Não. Ó, Agora complicou tudo, professor. primeiro lembra... Deixa eu mudar a cor aqui. Primeiro lembra que todo número, quando não tem denominador, o denominador é 1, tá? Esse número está elevado a um expoente negativo. Então, eu vou pegar esse número aqui e vou inverter ele. É 3 sobre 1, vai ficar 1 sobre 3. Então, vou inverter, tá? Aqui, gente, deixa eu colocar a observação. Quando o expoente está negativo, precisamos inverter a fração, tornando ele positivo, tá? Aí, sempre no caso, professora, vai ser 1, mesmo que lá o outro é menos 2, sempre embaixo vai ser 1, independente do número, quando ele está sozinho? Isso. É. Ah, ok. Sempre a gente vai considerar 1. Uhum. Pronto, isso aqui é uma observação. OBS. Observação. E aí, gente, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter, de novo, 1 sobre 3. Ele dá 2, só que agora esse 2 fica positivo, tá? Então, 1 elevado a 2 é 1 mesmo. E 3 elevado a 2 é 9. Que foi o que a gente fez aqui em cima, tá? Então, eu vou ter 1 sobre 9. E aqui vai ficar menos 2, que foi o valor do x atribuído, e 1 sobre 9, que é o valor do y, que foi o resultado obtido. Certinho? Agora, vamos colocar isso no gráfico. Estou fazendo tudo aqui à mão livre, tá? Vou colocar aqui o eixo de x. Opa. E eixo de y. Deixa eu colocar isso mais para baixo. Espera um pouquinho. Deixa eu colocar mais para baixo aqui. Deixa eu colocar aqui no meio. Aqui, gente, Eita, aqui. Aqui é o eixo de y. E aqui é o eixo de x. Lembrando, se eu quisesse aqui, ao invés de y, eu escreveria f de x, tá? Aí, gente, o que eu preciso aqui? Eu preciso dar mais ou menos um espaçamentozinho para poder localizar esses números aqui, tá? No meio aqui, a origem do sistema, eu tenho 0. Aí, digamos que aqui eu tenho 1, aí aqui eu tenho 2, aí aqui eu tenho 3, tá? E aí vou seguindo. Do lado direito cresce positivamente. Venho para o lado esquerdo, então começa o quê? Menos 1. Depois aqui vem menos 2. Depois aqui vem menos 3. E assim sucessivamente. Deixa eu apagar aqui que esse ficou bem feio. Oi. A senhora tem acesso ao seu WhatsApp? Tenho.
A senhora olha lá uma mensagem que eu botei, por favor. Olha. Aí, gente, aqui eu vou ter número 1, vou ter número 2, aí vou ter número 3. Já olha, viu, Amanda? Tá bom. Aí vou ter 4, aí 5, aí 6, 7, 8. Como é ruim escrever aqui, minha gente, vocês não têm noção. 9. Eu tô sendo vitoriosa escrevendo aqui. Deixa eu olhar aqui, Amanda. Certinho, Amanda. Aí, gente, aqui, ó. O zero é um paradigma comum. Eu vou ligar 0 de x com 1 de y. Aí eu vou mudar aqui a cor, vou colocar amarelinho, ó. O zero, ele já passa dentro do eixo. Então, ele liga aqui, ó, 0 com 1, tá? Porque esse 1 é de y. Aí, o 1 de x liga com 3 de y. Esse 1 aqui de x, ele vai ligar com esse 3 de y. Então, eu vou ter um ponto aqui, ó, tá? Que é onde o 1 de x encontra com 3 de y. O 2 de x liga com 9 de y. Então, o 2 aqui de x, ele vai ligar aqui em cima, ó, com 9 de y, tá? Ó. Eu não vou fazer o Bom ponto final de virado, semana, viu, porque eu professora? não vou fazer certinho, tá? Oi? Bom final de semana para a senhora. Obrigada. Tá bom, Amanda, Deus te abençoe. Obrigada. Aí aqui, menos 1, eu vou ligar com 1/3. Gente, aqui é que mora a dificuldade de fazer na mão isso. Porque o menos 1 eu tenho que ligar com a fração 1/3. Esse é um número menor do que 1. Então, gente, eu vou dividir aqui entre 0 e 1 em 3 espaços, ó, tá? 1, 2, 3. E vou marcar nesse primeiro, que vai ser correspondente a 1/3. Então, ó, esse menos 1 eu vou ligar aqui, ó, com 1/3, tá? E esse aqui, gente, menos 2 ligando com 1/9. Eu vou ter esse menos 2. Aí eu vou ter que dividir aqui entre 1/3 e 0, eu vou ter que dividir em 3 partes. Por quê? Como eu tenho 3 pedacinhos ali, se cada pedacinho daquele eu dividir em 3, vai ficar 9 pedacinhos. E aí eu vou pegar o primeiro, que tá mais pertinho do 0, tá? Então, aqui, ó. 1, 2, mais ou menos aqui tá bem pertinho do 0, ó. Aqui vai ser o pontinho. E aí, gente, eu vou ligar isso. Eu vou tentar. Meu Deus, Deus me abençoe que eu consiga. Vou até colocar mais grossinha essa linha para ver se eu consigo fazer isso a mão livre aqui no computador. Meu Deus. Eu tenho que sair ligando aqui, ó, formar esse aqui, ó, tá? Então, bora lá, com fé em Deus, vai dar certo. Ui. Ai, gente, acho que dá para o gasto, né? Não ficou bom, mas dá para o gasto. Eu vou tentar fazer mais uma vez. Se ficar pior, eu volto. Porque aqui no computador dá para voltar, né? O pior é nesse aqui, gente. Mas foi. Deixa assim mesmo, então. Tá bom, já deu para entender, né? Isso aqui é o gráfico formado. Aí, gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar print aqui, bonitinho. Vou fazer o seguinte: gravem essa função aqui, ó. Foi essa função que a gente fez, ó. Tá? Vejam aqui o gráfico como ficou, tá? Ele aqui passando 0,1, aqui ele vai aproximando do eixo de x. Lembrando que não encosta. A gente viu isso lá no GeoGebra. E eu vou mostrar essa aqui para vocês lá no GeoGebra agora, tá? Eu vou parar um pouquinho de compartilhar essa tela. Enquanto isso, eu já estou abrindo aqui o GeoGebra. Deixa eu voltar a compartilhar. Pronto, vou compartilhar essa janela que a gente está trabalhando aqui. O GeoGebra.
Pronto, tá começando a compartilhar agora. É o tempinho que o GeoGebra vai abrir direitinho também para eu poder trabalhar aqui com ele. Vamos lá. Abriu aqui, gente. Aqui no GeoGebra é muito fofo. Porque basta eu digitar a função e eu vou colocar aqui y é igual a 3 elevado a x. Dou um enter, gente. Olha aqui, gente, a função prontinha, linda, maravilhosa. Olha só que coisa mais linda. Vocês estão vendo uma coisa dessa? Agora, vocês lembram do meu desenho lá, né? Aí, vamos lá. Eu vou pegar aqueles pontos aqui para a gente verificar. Ó, vejam o ponto 0,1. Tá vendo? Esse ponto pega no gráfico. Foi um dos pontos que a gente marcou lá. Aí, eu vou pegar outro ponto aqui. Eu vou pegar o ponto, quando a gente substituiu 1, ficou 1,3, não foi? Ó aqui, ó, no gráfico. Depois, a gente substituiu 2, aí ficou 2,9. Olha aqui, ó, 2,9. Depois, a gente substituiu menos 1, aí ficou menos 1. Eita, gente, agora, como é que eu faço fração aqui? Agora. Não é do mesmo jeito que eu faço lá. Eu acho que eu não vou ter como colocar fração. Eu vou ter que colocar a fração em decimal. 1 dividido por 3 vai dar 0,3333, uma dízima periódica. Então, eu vou colocar isso aqui. 3333, 33... Olha o que acontece. Cadê esse ponto? Ele era para estar aqui, gente. Então, não posso marcar assim. Ah, já sei. Não é isso, não. É porque... É só uma questão aqui, gente. Ele não reconhece o número decimal você colocando vírgula. Você tem que colocar um ponto. Agora ele vai. Quer ver? Ó. Vejam. O ponto D. Aí eu tenho lá, quando eu coloquei menos 2, aí ficou 1/9. Gente, 1 dividido por 9. Vou fazer aqui rapidinho. 1 dividido por 9 vai dar 0, aí acrescento 0, fica 10. 10 por 9 dá 1. 1 vezes 9 é 9, para 10 sobra 1. Aí vai dar uma dízima também. 0 ponto, que no caso é a vírgula. 1. Monte de 1. Olha só ali, ó. Então, vocês estão vendo que os números que nós trabalhamos lá e nós colocamos aqui, todos eles estão bem bonitinhos aqui dentro desse gráfico, certo? Então, eu estou mostrando a evolução aqui da função exponencial. Outra coisa, geralmente a função exponencial, nessa sua forma mais simples aqui, que é somente o número elevado a um expoente, ela vai estar me colocando aqui sempre esse par ordenado aqui, 0, ligando com 1. Sempre vai ter esse par ordenado 0, 1, tá? A menos que eu tenha como é que se diz? Alteração dessa fórmula. Eu poderia ter aí 3 elevado a x mais 2. Então, esse gráfico todinho, ele ia subir 2 unidades, certo? Então, a gente tem uma alteração desse gráfico, ó. Eu vou até fazer aqui embaixo, só para vocês verem. Eu vou colocar y igual 3 elevado a x. E vou colocar aqui, depois disso, mais 2. Olha o que acontece. O gráfico, ele foi todinho para cima. Olha, o que tocava em 1 está tocando em 3. O que tocava em 3 está tocando no 5. Então, o que está tocando no 9 vai tocar no 11, né? Opa.
Deixa eu diminuir um pouquinho para a gente ver. Deixa eu pegar a setinha para mover aqui. Ó, o que estava tocando aqui no... Eita, é porque eu diminuí o zoom, para um pouquinho. Aliás, eu aumentei o zoom. Já apareceu o 9, pronto. Então, o que estava ligando no 9 vai ligar no 11, ou seja, quando eu somei duas unidades, todos os resultados ficam somados com 2. Então, o que era para ser 9 passou a ser 11, tá? O que era para ser 1 passou a ser 3. O que era para ser 3 passou a ser 5. Certinho, gente? Porque eu acrescentei aqui 2 unidades. Se por acaso eu diminuísse 2 unidades, bora lá. Y igual a 3 elevado a x menos, eu vou colocar menos 3 unidades. Olha só o que vai acontecer nesse gráfico laranja. Deixa eu pegar a setinha aqui para mover de novo. Agora a gente vai ter tudo subtraído de 3, ó. Era para ligar no 1. 1 menos 3 dá menos 2, então vai ligar no menos 2. Era para estar ligando no 3, mas tá menos 3. 3 menos 3, vai ligar onde? No 0, tá? Aí aqui, era para ligar no 9, mas é como subtrair o 3, vai estar ligando no 6 aqui, ó, tá? Nessa mesma linha. Certinho, gente? Então, eu tô mostrando aqui para vocês essas alterações do gráfico. Deixa eu tirar um print disso aqui. Tirar um print dessa parte mais em cima. Ok, perguntas? Perguntas, Professor, eu pessoal? ainda não entendi muito esse gráfico, não, viu? A forma que eu Não. fazia no nono ano era um pouco diferente. Era desse mesmo jeito, só que quando ia ligar os pontos negativo com positivo, a gente fazia, tipo, pegava quer dizer, do 9 positivo, não fazia desse jeito redondo, subindo, que nem a senhora está fazendo. A gente É porque fazia. esse tipo de gráfico é porque esse tipo de gráfico é diferente. Entendeu? Sim? Uhum. Eu não sei quem estava falando aí agora. A Ana. Ô, Ana, é porque você fazia gráfico da função do primeiro grau, que geralmente é uma reta. Era uma reta. E eu acredito que vocês, né, só viram da função do primeiro grau mesmo. Talvez no máximo da função do segundo grau. É porque essa função aqui, ela é nova. Ela é uma função exponencial. E aí eu quero mostrar para vocês, vou aproveitar para mostrar aqui para vocês, ó, função, acho que dá tempo de mostrar. Função exponencial e o COVID. Vamos ver como ela se relaciona, tá? O crescimento do COVID-19 foi tão grande que ele foi associado à função exponencial, porque a função exponencial, ela é grande. Por quê? Veja, vou procurar. Aqui, no 0 estava em 1. Digamos que no primeiro momento estava em uma unidade, um vírus. Aí no segundo momento já passou a ser 3 vírus. Aí depois já pulou para 9. Aí de 9 já pula para 27, aí já pula para 81, depois já pula para 343, entende? Ou seja, ele mostra um crescimento muito acelerado. Olha aqui, ó. Tá vendo? A função exponencial, ela é algo que deveria ser proporcional e crescendo devagarzinho, mas ele dá um crescimento muito grande e muito acelerado para cima, entende? Então, isso aqui é o que mostra a função exponencial. Esse desenho aqui, ó. Eu ampliei, mas eu acho que vocês não vão ver, porque é como se estivesse abrindo uma outra janela aqui para mim. Deixa eu quieto. Então, veja. Funções exponenciais são vastamente utilizadas na matemática e em outras ciências correlacionadas com cálculos, como química, biologia, física, engenharia, astronomia, economia e até mesmo na geografia.
E aqui não foi mencionado também na questão da saúde, né, gente? E na questão social. Por quê? Porque a pandemia, ela se tornou algo de interesse público. Hoje em dia, uma pessoa não se vacinar, uma pessoa que trabalha não se vacinar, ela está colocando em risco as outras pessoas que vão ali no ambiente. É tanto que já está se vendo demissões de pessoas, né, por justa causa, que se negarem a tomar a vacina. Já houve em hospital, que eu já vi uma reportagem, uma enfermeira foi demitida porque se recusou a tomar a vacina. O direito dela escolher de não tomar a vacina, não pode se sobrepor, nesse caso, ao bem maior, que é a segurança da população em geral. Porque se ela se infectar, ela pode infectar outras pessoas. E a vacina não nos impede de sermos infectados. A vacina apenas nos protege, no sentido de que, se chegarmos a contrair a vacina, os riscos vão ser menores de chegar a uma fatalidade. Os números estão mostrando aí. Então, com o avanço da vacinação, os casos de Covid-19 estão diminuindo. E os casos que chegam aos hospitais também estão sendo menos graves ou não estão chegando a óbitos. Isso é muito, muito importante. Então, também entra a questão social aí, tá? Política, de se analisar os gráficos estatísticos e tomar decisões preventivas com base nos dados vistos. Então, aqui ele está concluindo. Na matemática financeira, por exemplo, está associada ao crescimento de um capital aplicado a uma determinada taxa de juros compostos. Olha só, outro fenômeno que é bastante estudado e que pode ser modelado por uma função exponencial é o decaimento radioativo na química, porque envolve números muito pequenos ou muito grandes, né? Na geografia, pode ser usado em algumas situações para determinar o crescimento de algumas populações. E, por fim, na biologia, apresenta-se como uma maneira de moldar o crescimento de bactérias em uma colônia, ou até mesmo espalhamento de um vírus, como o novo coronavírus, que será objeto do nosso estudo. Entendem? Então, assim, a matemática, gente, ela não é só questão de mexer com números e tudo mais. A matemática, ela realmente está associada a toda a nossa situação de convívio social, né? E aí ela perpassa a biologia, a química, a física, a matemática, a geografia, a própria história, porque a matemática está muito ligada com a filosofia e com a história, tá? Então, assim, não pensem que a matemática é dissociada disso tudo, porque ela é totalmente relacionada. Aí aqui fala um pouquinho mais, né, dos vírus, dessa questão todinha. Eu vou até colocar esse site lá para vocês, tá? Porque são dados interessantes aqui. Ó, vamos aqui ver um pouquinho isso aqui, ó. Simulação de funções exponenciais do novo coronavírus, tá? Vamos agora fazer duas simulações para o caso do novo coronavírus. Vamos considerar, primeiramente, o cenário em que uma pessoa infectada consegue infectar outras duas pessoas sadias. Ou seja, B igual a 2. Então, para o segundo caso, vamos estipular que uma pessoa infectada consegue transmitir o vírus para outras 3 pessoas sadias. Aí, quanto ao tempo em dias, vamos utilizar em ambos os casos B igual a 2, B igual a 3, e os tempos de 6 dias, no caso mais real, tá? E 14 dias, pior caso. Então, ó, primeiro dia, se ela infecta uma pessoa, então no primeiro dia ela vai infectar 2, né? Se B for 2. Se ela infecta 3, então no primeiro dia vão ser 3 pessoas. Então, vamos analisar a primeira coluna do 2, tá? Primeiro dia, 2, depois 4, 8. Porque aqui a gente está sempre multiplicando por 2, por isso que é bem maior essa evolução. Então, ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Tá vendo, ó? Aqui já começa a aumentar muito, 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 muito mais, ó. A partir até o sexto dia, com números até razoável, mas aqui já começa bem mais, ó. 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16.384. Porque é o dobro do que já tinha no dia anterior. Se cada
pessoa infectar 3, então ó, vai ser 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2.187, 6.561 e por aí vai. Quando começou a pandemia, eu lembro que foi falado que cada pessoa infectaria 4. Então, imagine que isso aí é uma função exponencial de base 4. Então, vai ser sempre o quádruplo. Então, no primeiro dia vai ser 4 pessoas. Aí, 4 vezes 4, 16. Segundo dia vão ser 16 pessoas. Aí, 16 vezes 16 dá 256. Então, no terceiro dia já vai ser... Aliás, no quarto dia já vai ser... É só vezes 4, né, gente? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Aí, vezes 4 de novo. Aí, vai dar 256. Aí, vezes 4 de novo. Aí, já vai dar 800 e alguma coisa, tá? Então, assim, é por aí. Então, realmente mostra um crescimento muito acelerado. E isso em gráfico, gente. Opa, é isso aqui, ó. Veja que pulo. Primeiro dia, tava lá quietinho, tá, um caos. Aí, segundo dia, terceiro dia, quarto dia já tá chegando perto de 100, né? Essa linha azul seria infectando 2 pessoas por dia, tá? E a linha laranja infeccionando 3 pessoas por dia. Então, no quarto dia já estaria perto de 100. No terceiro dia já passou de 200, né? Aliás, no quinto dia já passou de 200. No sexto dia já ultrapassou 700, gente. Então, foi isso que aconteceu. Se você pegar as notícias aí no início da pandemia, vocês vão ver que foi isso que aconteceu. Certo? Deixa eu ver aqui. Então, é isso. A pandemia está intimamente ligada com essa questão do novo coronavírus, tá? Esse site aqui, tá? Eu vou colocar lá para vocês, se vocês quiserem ler esse noticiário depois no GeoGebra. Aliás, tá? Para vocês terem acesso também. Certinho? Deixa eu fazer aqui uma função que seria em relação à questão do Covid. Eu vou apagar essas todas aqui, para não estar misturando. Pera um pouquinho. Apagar novo. Aí eu não gravo. Aí vai limpar a tela. Pronto. Eu vou colocar aqui a função como se fosse o que inicialmente se falou em relação ao Covid, que ele infectava 4 pessoas. Uma pessoa, né, doente infectava 4 outras pessoas. Então, gente, ó, praticamente foi isso aqui que aconteceu, tá? Com a Covid, ó. Digamos que no primeiro dia infectou uma pessoa, aí, opa. Então, no início, primeiro dia não, 0 é inicial, né? Em física, aí vocês estudam a inicial. Então, inicialmente era uma pessoa, aí no primeiro, após um dia, infectou 4 pessoas, segundo dia, infectou, opa, aqui, ó, 16 pessoas, aí terceiro dia, que já é essa linha aqui, infectou, ó, 64 pessoas, né? Vamos lá, 64. Ó, tá vendo? 64 pessoas, entendeu? Então, vou fazer aqui só pra gente ver. Inicialmente, era uma pessoa, tá? Depois, no primeiro dia, infeccionando 4 pessoas. Aí, no segundo dia, vezes 4, 16 pessoas. No outro dia lá, terceiro dia, infeccionou 64 pessoas, porque eu tô multiplicando por 4, tá, gente? Aí, no quarto dia, aí infeccionou 64 vezes 4, 240, 256 pessoas. Então, ó, justamente, se eu botar aqui o gráfico lá embaixo, para vocês verem, opa, deixa eu subir aqui. Aqui, ó. Inicialmente, um caso. Passou um dia, 4 casos. Aí passou 2 dias, ó,
16 casos. Passou 3 dias, deixa eu puxar aqui, 64 casos. Aí passou 4 dias, vamos lá. Na linha do 4, vai ser 1, 2, 3, 4, vai ser aqui na linha do 4, tá longe, porque é 256, né, gente? Tá chegando. Opa, tá mais perto. Chegou, 256, tá vendo? E por aí vai. Então, veja que realmente ele tá quase uma reta assim, ó, pro topo, né? Tá um crescimento bem acelerado. Certinho, gente? Deu para entender aí essa relação da função exponencial? A função exponencial é muito usada também na parte financeira, né? Porque mostra ações que crescem muito rápido ou que despencam também, tá? Então tem muita utilização essa questão do exponencial também na parte financeira. Ô, professora, e na Oi, questão dos gráficos de day trade, como é que funciona? Esse aí entra lá também ou não? é o quê? Naquelas pessoas que trabalham com day trade, esses gráficos funcionam com eles também ou não? Porque eu já vi vários exemplos esses especialistas fazendo isso. Sim, eles usam isso. É tipo o que você está falando? É tipo aquelas pirâmides, é? Não. Aí é pessoal, é tipo o mercado financeiro, sendo que a pessoa está vendo as oscilações do mercado financeiro. Ah, sim, sim. É com gráficos também. Isso, é. Ele coloca numa planilha os valores, e aí esses valores geram um gráfico, e aí ele analisa o gráfico para analisar se Exato. está sendo bom ou não, que postura ele deve tomar frente à situação. Entendeu? Isso. E é Na assim, realidade, tipo, pode falar. é tipo assim, ele vê um gráfico decorrente e ele faz esse gráfico e vê aonde que ele pode colocar um certo valor e assim ele vai vendo. É. Porque na realidade, gente, os números, eles nos ajudam a enxergar uma situação. Vejam, na escola a gente também usa gráficos. A gente usa gráficos para analisar, por exemplo, as notas dos alunos. Então, como é que foi a nota dos alunos do primeiro bimestre nas disciplinas? Como é que se comportou numa mesma disciplina em todas as séries? Como é que se comportou a nota de cada aluno em relação à mesma série, entende? E aí a gente vai analisando muitas vezes com o professor o que pode ter acontecido, o que pode talvez ajudar a melhorar a situação, entendeu? Embora aqui em educação a gente lida com dados muito mais aleatórios, né? Eu não posso, tipo, de repente achar que um aluno desistiu porque não gostou da escola, porque teve algum problema na escola. Porque o que leva um aluno a desistir de estudar são muitos pontos. Ele pode ter tido um problema na escola? Pode. Ele pode ter tido até um problema de relacionamento com um colega da sala de aula. E isso pode fazer ele desistir, né? Mas também pode ser um problema de relacionamento na vida dele que ele não está conseguindo administrar e aí ele acaba desistindo. Pode ser um problema financeiro que levou ele a conseguir um emprego no horário da aula e ele não consegue mais estudar, né? Pode ser que ele, por conta de questões financeiras, teve que morar em outra cidade e aí não teve como pedir transferência. Pode ser que ele teve um problema de saúde e não conseguiu mais estudar. Gente, são infinitas possibilidades que podem levar uma pessoa a desistir. Então, eu não posso olhar simplesmente para aquele número e achar que a escola deixou de fazer ou não alguma coisa. Porém,
como a escola lida com seres humanos e que é bem assim aleatória toda essa situação, a gente tem que pensar, enquanto escola, o que eu posso fazer para fazer com que meu aluno não desista? Então, a gente vai pensar algumas estratégias, mesmo sabendo que existem N casos que fazem a pessoa desistir, né? Então, às vezes uma pessoa perdeu um ente querido, uma pessoa da família, e simplesmente se fecha lá num casulo de dor e não consegue prosseguir. Isso acontece, né? E vai passar. Mas naquele momento ela não tá bem para prosseguir, né? Foi o que aconteceu comigo. Hum, porque é bem sério, né? Mexe, Pois é, desestrutura psicologicamente, né? Aí é difícil. realmente. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que seguir, tipo, a gente tem um futuro ainda pela frente, mesmo que venha coisa ruim, que sempre vai vir, né? Uma coisa ou outra ruim, mas a gente tem que pensar para frente, pensar que a gente tem que estar ali para conseguir, porque se não for a gente, quem mais vai estar ali para fazer aquilo por a gente? Ninguém. Exato. E nesses casos a gente tem que pensar muito que Deus nos colocou aqui na Terra por um propósito. Verdade, Por um professor. propósito, né? Na nossa vida, na vida das pessoas com as quais nós convivemos. Às vezes a gente nem percebe, mas por uma atitude nossa, por uma palavra nossa, pelo jeito da gente conviver, a gente pode estar ajudando alguém indiretamente. Deus pode estar se usando da gente, né? E assim, professora, Deus só dá um fardo quando ele vê que a gente pode carregar ele, né? Ele não vai dar um fardo mais pesado do que a gente possa levar. Porque, assim, sempre na nossa vida vai estar problema. Eu não sei do seu dia a dia, eu não sei da sua vida, do seu pessoal. Eu não sei o que você está passando. Só quem sabe é Exato. você. Dentro do seu Uhum. eu, o que a gente chega aqui, todo mundo está aqui, mas ninguém sabe o problema de casa de cada um, de ninguém, né? Todos nós temos problemas, É, todos nós temos batalhas pela frente. E a gente tem que aprender a superar essas coisas, né? E seguir a vida. Eu acho que o isso. motivo de a gente estar aqui é a gente ter fé, a gente ter força de vontade, por mais que você seja abalado por tudo, por qualquer coisa, você siga em frente, porque não é fácil. Hoje eu estou aqui mesmo com a crise de alergia, eu estou a pulso. Eu estou com um monte de coisa para resolver. Eu estou com meu pai. Assim, eu estou com mil coisas na minha mente, porque meu pai está doente, está em cima de uma cama e eu estou aqui. Mas essa é a Verdade. vida, É. não pode E parar. são, e essas dificuldades que nós passamos, eu acredito que todo mundo aqui tenha passado alguma situação difícil na vida, elas nos ensinam muito também. Elas nos moldam, né? Nos ensinam a ter mais empatia com as pessoas, nos ensinam a muitas vezes não julgar mal, né? Até se colocar no lugar do outro e procurar entender o que ele está passando, né? Tratar as pessoas com mais respeito, com mais carinho, Verdade, reconhecer que todos nós somos filhos de Deus, né? Que, certeza. que todos nós, assim, somos iguais, né? Inclusive, gente, eu assisti um filme na Netflix essa semana. Somos todos iguais. Gente, que filme lindo. Me impactou de um jeito. É, acho que são quase 2 horas de filme, gente, mas é muito bom. Somos todos iguais. Muito lindo mesmo. Verdade. E tem muitas histórias em tudo, né? De pessoas, inclusive, que a gente conhece, que convivem pertinho da gente. É. São histórias reais de pessoas que enfrentam situações. A gente está passando uma situação difícil, a gente diz, meu Deus, mas. E a gente clama a Deus, né? E é Ele que tem força. E a gente tem que clamar a Ele mesmo, porque é Ele que tem força para dar para a gente, né? Verdade. É E Ele que nos assim, né? ajuda. E não é de uma hora Assim, para outra, né? A gente vai pedindo, vai é um processo. abrindo o coração para Deus, né? Dizendo, Senhor, eu tô aqui, me ajuda, tô precisando, clama a Deus. E às vezes, né? Você passou a situação, aí tem um determinado momento lá na frente que Deus dá aquele estalinho, olha, lembra o que tu passasse, eu te ajudei, eu fui contigo, e agora você venceu e tá aqui. E Verdade. aí dentro do que a Ana Aparecida falou, e que você acabou de falar também, é isso.
É bom esse olhar, né? Poxa, meu Deus, foi tão difícil, mas com a tua ajuda eu estou aqui, né? Verdade. E a gente tem que persistir sempre. Uhum. Tem que saber. Sentir, eu acho assim, que hoje, no mundo que a gente vive, que a gente está convivendo, eu acho assim, que essa pandemia ela trouxe muitas coisas, tanto ruins como coisas boas. Eu acho que teve pessoas, né? Eu mesmo já fui uma pessoa muito egoísta. Hoje, assim, depois que eu me entendi mais e abri minha mente, eu me tornei uma pessoa melhor, porque a gente não pode simplesmente se fechar e achar que só você é o certo. Que às vezes a opinião do outro não serve para você. E a gente não pode levar isso para o nosso pessoal. A gente tem que sentar no canto, abrir a mente e ver. Que às vezes nem tudo aquilo que você quer, que dentro do seu eu você acha, é o certo. Às vezes uma pessoa dá um toque em você e você diz, não, realmente, aquela pessoa tá certa. Porque é difícil e não é fácil para a gente continuar, não, mas tá aí, vamos bola para frente. Isso. Então é isso, é se unindo, né? Juntando as forças e eu acho que. Deixa eu ver, a Rafaela colocou aqui alguma coisa. Professora, você aqui. Ah, ela tá cuidando daquela senhora idosa, É. certo? Gente, quando eu tirar aqui de compartilhar a tela, fica aparecendo só eu. Eu queria que aparecesse essa telinha todinha com vocês aqui, mas não aparece. Só no vídeo quando eu tô gravando no acetinho. Mas, enfim, é a gente realmente, quando vê que um difícil, que Deus coloca esse olhar, né, e a gente pode fazer alguma coisa, às vezes mandando uma mensagem, qualquer coisa, a gente tá lá disposto a fazer, né. E é isso, vamos continuar firmes, procura entrar nas novas salas do Classroom, tá? Eu vou tentar passar as coisas para lá. Esse meu final de semana acho que vai ser cheio, eu não sei quando é que eu vou conseguir, mas eu vou passar tudo do segundo EJA para a sala do segundo EJA, tá? Tudo mesmo. E quem não fez atividade ainda, procure fazer, certinho? E quem tiver alguma dificuldade com a sala do Classroom também, fala comigo. Eu já incluí todos vocês, é só entrar lá e aceitar todos os convites. Tauan, não pude colocar ainda, Tauan, porque não tenho a sua conta educacional, mas assim que eu achar, eu coloco lá e digo para vocês, certinho? Gente, só Certo, professora. conferindo, eu vou parar aqui a gravação, só para. Estava gravando ainda. Mas estava fazendo parte da aula também, né? Da nossa matemática, que a matemática é vida, né? Ela faz parte de tudo que nos envolve. E é isso. Eu vou fazer só a chamada para confirmar os que estavam na aula e vou liberar vocês.